O estudo do comportamento humano é um problema que, em muitos casos, separou duas áreas da ciência fundamentais para entender o ser humano: ciências biológicas e ciências humanas. De fato, a versão das ciências humanas pela teoria da evolução é bastante recorrente. Mas essa cisma não consegue esconder o fato de que as duas ciências devem se encontrar integradas para obtermos uma explicação científica razoável para o comportamento humano. As visões de mundo extremadas já são descartadas logo de início. Não há como defender a ideia de que todos os aspectos do comportamento humano e social são definidos pela biologia, senão não haveria variação cultural alguma. E comportamentos que claramente são evolutivamente impossíveis, como o celibato, nunca ocorreriam. Também não é possível admitir que todo comportamento humano é definido pelo meio. Como será mostrado, as culturas não variam arbitrariamente. Mas não farei aqui uma mediação clichê, pois isso não nos responde à questão de qual aspecto particular do comportamento pode ser identificado como tendo origem biológica e variação cultural ou origem cultural propriamente dita. Porém, antes de expor os argumentos, devo emitir o mesmo aviso que Richard Dawkins coloca em seu livro O Gênio Egoísta. Este ensaio não pretende advogar uma moral baseada na evolução, muito menos espalhar a falácia do naturalismo. Este ensaio pretende deixar claro que, se queremos uma sociedade justa e livre, devemos ensinar os nossos filhos a serem justos e altruístas, pois se deixarmos a cargo da natureza, esse objetivo nunca vai ser alcançado. Também é preciso deixar claro, como Dawkins expõe, que traços herdados geneticamente não são, por definição, fixos e inalteráveis. Nossos genes podem nos dar uma predisposição para sermos egoístas, mas não precisamos sê-lo a vida toda. Devo expor quais tipos de definição de cultura serão abordados. Zygmunt Bauman, em seu livro Ensaio sobre o Conceito de Cultura, afirma que existem três noções de cultura. A primeira define cultura como conceito hierárquico, onde a cultura seria o predicado de alguém que é culto, instruído. A segunda noção de cultura a define como conceito diferencial. O termo cultura, neste caso, é usado para explicar diferenças entre povos. O pressuposto mais importante dessa interpretação é a crença de que os seres humanos não são totalmente determinados pelo seu genótipo. O equipamento inato do ser humano, por mais completo que seja, ainda deixa os homens despreparados para o modo humano de vida. O conceito diferencial de cultura é incompatível com a noção de universais culturais. Usar o termo cultura nessa abordagem só faz sentido se estiver implícito que nada que seja universal pode ser cultural. Essa visão é compartilhada pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, que nos explica que tudo que é universal entre os homens é da natureza, e tudo que é do particular é da cultura. Bauman afirma que muitos antropólogos sofrem para provar que certas similaridades culturais não são culturais, e deveriam ser relacionados a fenômenos psicobiológicos e protoculturais. Uma resposta à interpretação diferencialista da cultura é o difusionismo, que afirma que qualquer característica social generalizada pode ser revelada como um fenômeno originalmente local, singular, que aos poucos se espalhou por empréstimos culturais. Bauman endossa a visão difusionista em oposição à definição que todo aspecto cultural universal possui origens biológicas. Ele diz: se definirmos cultura como uma forma de pensar, sentir, acreditar, como conhecimento do grupo armazenado para uso futuro, então presumir que diversas culturas sejam capazes de chegar de maneira independente a uma solução idêntica será tão implausível quanto a probabilidade de que, em diversas populações endogâmicas distintas, as mesmas mutações apareceram de forma espontânea e evoluíram segundo tendências genéticas paralelas. E assim, a hipótese do difusionismo se transforma automaticamente na explicação mais cabível da similaridade cultural. Bauman também critica a metodologia usada para comparar diferentes culturas e identificar pontos em comum, os universais culturais e os pontos que as distinguem culturalmente, pois está totalmente baseada na escolha de categorias culturais a serem comparadas, como religião, estrutura familiar e etc., e que essas categorias são completamente arbitrárias e dependentes das origens sociais do antropólogo, dotando toda a comparação de um caráter inconclusivo. A última noção de cultura definida por Bauman é o conceito genérico de cultura, que se baseia nas partes subestimadas e não declaradas de seu adversário diferencial. Em sua forma mais simples, este conceito de cultura afirma que é a própria cultura um elemento universal entre os seres humanos. São os comportamentos exclusivamente humanos, como a produção de ferramentas, fala e símbolos. Só o ser humano ri e sabe que vai morrer. Só ele nega o incesto.
Só ele tem religião e arte. Só ele tem consciência e valores. Outra interpretação do conceito genérico de cultura seriam os universais éticos, ou seja, regras que aprovam ou reprimem certos atos que são encontradas universalmente dentre as culturas, sendo que estes universais éticos são produto da natureza humana universal baseada numa biologia e psicologia comuns. Essa interpretação com certeza foi influenciada pela teoria da aptidão abrangente, que surgiu nos meados da década de 70, também com o nome de sociobiologia, que insiste que a explicação definitiva do comportamento de qualquer indivíduo considera apenas como o comportamento tende a maximizar o êxito genético. Atualmente, a concepção aceita nas ciências biológicas para explicar o comportamento animal, e cada vez mais aplicado para seres humanos. Bauman critica essa interpretação, afirmando que a proibição do incesto, o primeiro ato realmente humano, o primeiro lampejo de uma ordem artificial feita pelo homem, imposta a ocorrências biológicas de outro modo distribuídas aleatoriamente, como essa própria encarnação de um ato cultural, pode ser desmentida pela onipresença de qualidades pré-culturais. Por fim, temos outra definição de cultura dada por Lévi-Strauss, que define a cultura como sendo um conjunto de regras instituídas por meio da linguagem. Dessa forma, qualquer sociedade que não possua linguagem ou que possua comportamentos sexuais ou hierarquia aleatórias, evidenciando assim a falta de padrões instituídos por regras expressas pela linguagem, não possui cultura. Lévi-Strauss se utiliza da observação de macacos antropóides para diferenciar cultura e natureza, afirmando que nossos parentes mais próximos são um claro exemplo de sociedade sem cultura. Este ensaio ignora completamente a definição hierárquica de cultura, e irá debater apenas as outras três definições. Devo, primariamente, me concentrar na crítica metodológica de Bauman aos antropólogos diferencialistas, que consiste em constatar a arbitrariedade das categorias culturais a serem comparadas entre as culturas e de como essa arbitrariedade é enviesada pela origem social do cientista, tornando as comparações inconclusivas. Com certeza as categorias como religião são bastante subjetivas e dependentes da cultura de quem as cunhou, pois para um ocidental, a religião é subjetivamente definida como sendo uma forma de conhecimento oposta à ciência. Mas em certas sociedades, a forma de conhecimento não pode ser simplesmente destrinchada entre ciência, religião ou filosofia, sendo uma comparação muito difícil e imprecisa. Mas se tais comparações, apesar de serem arbitrárias, realmente fossem inconclusivas, não obteríamos nenhum estudo de qualidade sobre as origens e disseminações das religiões e linguagens pelo mundo. Se os resultados das sucessivas comparações fossem tão arbitrários quanto as categorias gramática ou fonética, jamais obteríamos dado algum sobre a árvore genealógica de nossa língua, que é uma categoria arbitrária e dependente das origens sociais do cientista por si só. Além disso, se as categorias são arbitrárias e inconclusivas para a definição diferencial de cultura, elas o são igualmente para a definição genérica de cultura, que busca diferenciar o ser humano da natureza utilizando-se das mesmas categorias, a arte, fala, religião e etc. Sobre as críticas de Bauman e Lévi-Strauss da visão de que a cultura humana possui um aspecto biológico e que outros animais também possam ter cultura, suas conclusões foram tomadas, com certeza, devido à falta de pesquisa sobre o comportamento dos primatas superiores na época, incorrendo no erro de se constatar que os comportamentos sociais destes são aleatórios. Porém, Jane Goodall havia iniciado na década de 60 um projeto de observação de chimpanzés no Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia. As observações ao longo de 40 anos consecutivos renderam material suficiente para constatar que a linguagem dos chimpanzés, apesar de não ser falada, possui complexidade suficiente para instituir as tais regras sociais. Uma prova dessa afirmação é o fato de que as tradições de chimpanzés variam de região para região, onde as tradições seriam um tipo de ferramenta e o estilo de uso dessas para obter alimento. O uso de galhos específicos para capturar cupins, larvas e outras atividades específicas são ensinados pela geração mais velha à geração mais nova. Se fosse um comportamento inato, seria homogêneo, assim como é homogêneo o modo de caçar de populações distintas de leões. Se a cultura for definida de maneira diferencial, a única diferença comportamental entre sociedades distintas de animais da mesma espécie só poderia ser atribuída à cultura. Também há a descrição do primatólogo Frans de Waal, na década de 80, sobre as artimanhas políticas da maior colônia de chimpanzés em cativeiro, no Jardim Zoológico de Amsterdã. As artimanhas políticas consistiam nas eternas lutas pelo poder entre os três machos principais.
Franz de Waal definiu essas lutas como política de chimpanzés, pois eram travadas muito mais através de alianças e trocas de favores entre os indivíduos do que embates físicos ou demonstrações de força. Para demonstrar que certas categorias culturais atribuídas exclusivamente ao ser humano também podem ser encontradas em outros animais, darei mais 2 exemplos. Acreditava-se que somente os seres humanos se organizavam para matar outros seres humanos. Só nós promovíamos guerras. Revestimos nossa violência com cultura e razão. Mas os estudos de Jane Goodall comprovam que chimpanzés também promovem guerras. A afirmação de que a proibição do incesto é uma categoria exclusivamente humana e que o comportamento sexual de primatas é completamente aleatório está completamente errada. Fêmeas de chimpanzés não são muito seletivas quanto aos parceiros sexuais, mas recusam-se a copular com irmãos maternos. Além disso, as fêmeas de chimpanzés também migram para outros grupos quando atingem a adolescência para reduzir os riscos gerais do incesto. Bauman argumenta que a teoria do difusionismo é muito mais provável do que a teoria de que os aspectos universais da cultura são uma herança evolutiva compartilhada, alegando que as chances das mesmas mutações genéticas que determinam os aspectos culturais compartilhados surgirem em grupos humanos separados e endogâmicos, que só se reproduzem dentro do grupo, são tão pequenas que a hipótese difusionista torna-se mais plausível. Mas Bauman comete um erro ao assumir que o ser humano adquiriu seus aspectos culturais universais depois da colonização do globo. O fato de que o ser humano viveu em comunidade antes de se espalhar pelos continentes e que seus ancestrais também o faziam, lhe deu tempo suficiente para que ele se adaptasse à vida em sociedade e adquirisse aspectos culturais universais antes de sair de seu continente materno. Além disso, o argumento de que diversas culturas diferentes jamais poderiam chegar à mesma solução independentemente, mas somente pelo difusionismo, entra em conflito com o fato de que a agricultura surgiu independentemente em várias regiões do globo aproximadamente 10 mil anos atrás. Existem muitos outros universais culturais que dificilmente são explicados pelo difusionismo, como, por exemplo, o fato de que o uso de palavras relacionadas com ações físicas, como ir, pegar, passar, ficar, são amplamente utilizadas de forma metafórica para expressar significados que não possuem conexão com o ato físico, como, por exemplo, a expressão "a luz foi de verde a vermelho", ou "o dinheiro está em nome de fulano". Não só nas línguas de origem latina, como afirma Ray Jackendoff e Steven Pinker, mas em várias línguas de raízes diferentes. Responder que o difusionismo proporcionou tal homogeneidade no uso de metáforas, sem homogeneizar as línguas como um todo, não parece muito plausível. A explicação evolucionista é mais parcimoniosa ao atribuir a esta característica universal a universalidade da origem da linguagem humana e as pressões evolutivas que moldaram as principais expressões que compartilhamos com todos os seres humanos da Terra. Outro exemplo, ainda relacionado com a linguagem, é o fato de que a escolha de sons e seus significados não é arbitrária, como se esperaria se a linguagem humana fosse uma criação puramente social. Uma prova disso é o conhecido efeito Bouba-Kiki, onde duas formas, uma mais arredondada e outra mais angulosa, e dois nomes, Bouba e Kiki, são apresentados a pessoas das mais variadas culturas e lhes é pedido atribuir a cada figura o nome correspondente. O resultado é que, não importando a linguagem da pessoa, a maioria esmagadora atribui o nome Bouba à figura arredondada e Kiki à figura angulosa. E mesmo se fosse possível argumentar que o difusionismo explica este aspecto universal, ele não explica como crianças de 2 anos e meio de idade também escolhem os nomes dessas figuras, como foi descrito, pois com essa idade, quando uma criança mal sabe falar, seria muito difícil argumentar que é a influência da cultura dos pais interferindo na intuição linguística das crianças. Mais um exemplo seria o fato, pela primeira vez estudado pelo próprio Charles Darwin, de que as expressões faciais humanas são universais, no sentido que uma careta específica expressa o sentimento de raiva para todas as culturas, assim como outra careta representa universalmente o sentimento de tristeza, felicidade e etc. Foi o psicólogo Paul Ekman que pela primeira vez reproduziu o experimento de Darwin, na Papua Nova Guiné, que consistia basicamente em mostrar fotografias do rosto de pessoas expressando seus sentimentos a integrantes de uma cultura totalmente diversa e pedindo-lhes que inventassem uma história para aquela pessoa, demonstrando que uma cara de tristeza representa uma cara de tristeza para qualquer cultura. Será que o imperialismo europeu influenciou de tal maneira os habitantes da Papua Nova Guiné?
o argumento do difusionismo cai por terra ao se constatar que inclusive crianças, que são cegas e surdas desde o nascimento, também apresentam o mesmo padrão de expressão. O único aspecto das emoções que sofre influência cultural é como as emoções são tratadas pela sociedade ou de como elas são expressadas em público. Outro experimento que dificilmente seria explicado pela influência cultural é aquele onde são mostrados a crianças e adultos americanos slides de várias paisagens diferentes e pergunta-se de qual gostam mais. As crianças preferem savanas, enquanto adultos preferem paisagens com a fauna e floras locais. Como explicar a preferência por savanas das crianças, se elas nunca estiverem em uma e se os adultos ou a sociedade não compartilham desse gosto? A única explicação é que os seres humanos estão predispostos a gostar de paisagens que se assemelhem com seu habitat de origem, e quando crescem, a cultura e a paisagem regional moldam essa predisposição. Existe outra teoria muito conhecida que se propõe a explicar certas universalidades culturais, como, por exemplo, o fato de que a maioria absoluta das sociedades já estudadas se organiza de forma patriarcal. Trata-se da visão de Friedrich Engels sobre a origem do Estado, família e propriedade privada. A teoria de Engels, baseada na biologia evolucionista oitocentista, afirma basicamente que no passado remoto da humanidade vivíamos no assim chamado comunismo primitivo, sob um sistema de promiscuidade mútua e sem nenhuma forma de opressão. Após a Revolução Neolítica, a promiscuidade múltipla passou a ser desvantajosa para as mulheres, pois perdeu seu caráter primitivo e selvagem, e tornou-se um meio de opressão. Assim, a monogamia, ou pré-monogamia, surgiu graças às mulheres. Mas os homens nunca abriram mão do poder de manter relações sexuais com múltiplas mulheres, e, ao mesmo tempo, com a mudança do sistema econômico, agora era possível acumular bens, gado, escravos, terras, etc. Assim, o homem tira vantagem da monogamia da mulher, no sentido em que, controlando sua vida sexual, pode saber de que pais são seus filhos, coisa que só a mulher antes poderia saber, e garantir que seus bens sejam passados apenas aos legítimos. Foi assim que surgiu o patriarcado. No começo, uma pressão evolutiva selecionou apenas os grupos de seres humanos que evitavam casamentos consanguíneos e, mais tarde, com a mudança do sistema econômico, o patriarcado se enraizou. Antes de prosseguir, é fundamental ressaltar que as afirmações de Engels sobre a estrutura das sociedades primitivas não possuem prova alguma, como o autor mesmo ressalta, e é baseada numa biologia evolucionista desatualizada. Mas o problema com a interpretação de Engels é que ela está simplesmente incorreta. O patriarcado e a violência contra a mulher são praticamente universais dentre todas as culturas humanas, independente de sua estrutura econômica. Se o patriarcado fosse um produto exclusivo de construção social e economia, deveríamos observar algum número significativo de sociedades matriarcais. Porém, nunca existiu um matriarcado autêntico que espelhe o patriarcado, e muito menos existem provas arqueológicas de que essas sociedades existiram num passado remoto. Nesse ponto, parece insustentável a ideia de estudar a cultura humana sem levar em consideração a influência de nossos imperativos biológicos escondidos na estrutura de nossa psicologia social individual, colocados lá através de milhares de anos de evolução. Mas essa constatação levanta uma série de perigos éticos que não fazem parte do debate proposto pelo presente ensaio. Portanto, a seguir me dedico a rebater algumas das maiores objeções feitas a essa interdisciplinaridade. Marshall Sahlins, antropólogo PhD, na introdução de seu livro O Uso e Abuso da Biologia, argumenta que as humanidades não podem ser reduzidas à biologia, pois essa é tão necessária quanto o suficiente para entender a cultura. Ela não consegue explicar as variações culturais. Sociobiólogos enfrentam muitos ataques vindos de acadêmicos de esquerda e se sentem vitimizados na condição de arquidefensores de um capitalismo conservador. Como a sociobiologia é comumente anunciada como a reencarnação do darwinismo social, seus defensores são acusados de perpetrar um status quo opressor através de uma justificação ideológica, no qual são privilegiados. Apesar de todas essas acusações, o autor ressalta que não há nenhum isomorfismo lógico entre sociobiologia e ideologias totalitárias, e que um comportamento infinitamente maleável também poderia ser explorado por tais ideologias. Após essa introdução, o livro segue com Sahlins atacando veementemente alguns argumentos científicos da sociobiologia, não mais tocando no assunto de suas consequências e usos ideológicos.
A primeira objeção do autor quanto ao uso da biologia evolutiva na compreensão de fenômenos antropológicos diz respeito ao antropomorfismo feito com os animais. Mas aqui já foram citados estudos de Jane Goodall sobre a sociologia dos chimpanzés e outros estudos mais recentes que refutam o ceticismo quanto às semelhanças do ser humano e outros primatas. Salins argumenta que o simbolismo é uma radical separação entre cultura e natureza, aqui utilizando-se claramente da definição genérica de cultura, e que se traços culturais pudessem ser fruto de um passado evolutivo comum entre todos os seres humanos, existiria um isomorfismo entre símbolo e natureza, coisa que o autor afirma que não existe. Mas sabemos que este isomorfismo existe. Ele foi constatado nos experimentos citados, como por exemplo o efeito Bourbaki, os estudos de Ray Jackendoff e Steven Pinker sobre o uso de metáforas e os estudos sobre expressões de emoções feitos por Paul Ekman. Talvez o ponto mais crucial de toda a crítica feita pelo antropólogo seja a sua afirmação de que a argumentação da sociobiologia é cíclica e redundante, pois como pode um código genético determinar comportamentos sociais se o próprio meio, a sociedade, foi o ambiente de seleção natural para este código? O ponto é crucial, demonstrando que o autor não compreende o aspecto mais geral da teoria, pois não leva em consideração que o ser humano não surgiu absolutamente do nada, nem seu ambiente social. Se levarmos em conta que os ancestrais do que chamamos hoje de seres humanos viviam em sociedade, não faz sentido questionar se foi a pressão seletiva do ambiente social ou o comportamento social que veio antes. Os dois podem muito bem surgir ao mesmo tempo e influenciar um ao outro. Se assim não fosse, não poderíamos observar, por exemplo, peixes perfeitamente adaptados para a formação de cardume, pois como poderia o comportamento de cardume do peixe ser selecionado pelo próprio ambiente de cardume? No restante do livro, Salins critica basicamente a ideia de seleção de parentesco. A seleção de parentesco afirma, basicamente, que os atos altruístas entre animais devem, por uma consequência evolutiva, serem mais frequentes quanto maior a proximidade genética dos indivíduos. Por exemplo, se um indivíduo sacrificar muitos recursos para ajudar um outro indivíduo, e se este indivíduo não tiver relação alguma de parentesco com o outro, o gene responsável pelo comportamento altruísta não estará presente no indivíduo que recebeu auxílio. Dessa forma, se o indivíduo altruísta morrer no ato, o gene para tal comportamento desaparece. Porém, se o indivíduo altruísta ajudar o indivíduo que é seu parente, há uma grande chance dos dois compartilharem o gene para altruísmo, fazendo com que a chance do comportamento altruísta para com parentes de se espalhar seja muito maior do que o altruísmo para com um indivíduo qualquer. A crítica mais geral que o autor faz à aplicação dessa teoria para o entendimento da organização social humana é a de que nem os povos caçadores-coletores, nem os animais têm como fazer a conta de custo-benefício de um ato altruísta, nem têm como calcular o grau de parentesco com outros indivíduos. Essa objeção demonstra, novamente, que o autor não compreende os aspectos mais gerais da teoria da evolução, pois é sabido que nenhum animal sabe o propósito evolutivo de suas ações e instintos. Da mesma forma que seres humanos fazem sexo por prazer, muito antes da descoberta da relação entre o ato e a gravidez, animais podem apresentar comportamentos sociais ou habilidades sem ter conhecimento de seu propósito evolutivo ou de sua origem. Salins também afirma que 34% das famílias no mundo são unidas por resistência patrilocal, ou seja, os filhos homens ficam na casa dos pais e as filhas mulheres devem sair e se mudar para a casa do marido, e que nessas sociedades, pessoas que vivem sob o mesmo teto são consideradas mais próximas do que os parentes reais, que vivem em outro local. Atos de altruísmo são muito mais praticados entre pessoas culturalmente próximas do que geneticamente próximas. Como explicar este fato do ponto de vista da seleção de parentesco? A explicação é simples. Atos altruístas para com indivíduos que não são parentes não desaparecem pela seleção natural se o altruísmo for recíproco. Um exemplo clássico do mundo animal são os morcegos vampiros. Estes morcegos vivem em grandes bandos. No abrigo, quando o morcego não conseguiu se alimentar na noite anterior, ele pede alimento ao morcego próximo, que pode muito bem não ter nenhuma relação de parentesco, e este regurgita parte do sangue que sorveu. Porém, os morcegos se lembram de quem lhes forneceu alimento no momento de dificuldade, e retribuem o favor apenas àqueles que o ajudaram. Assim, o comportamento egoísta é punido, e o gene para altruísmo recíproco se espalha na população. Os outros exemplos usados pelo autor para refutar a influência da seleção de parentesco na cultura humana são facilmente explicados pelo altruísmo recíproco,
como no caso das sociedades matrilineares descritas por Salles, onde o ato da cópula não é considerado o ato genitor, e o pai muitas vezes cuida de um filho que não é dele. Se este pai tem a garantia de que sua prole verdadeira também será cuidada por outro pai, não há nada que impeça, evolutivamente falando, que este comportamento social se torne uma estratégia evolutivamente estável. E o mesmo argumento é válido para o caso descrito pelo autor, onde a adoção de crianças é muito comum. Talvez o argumento mais sólido a favor da influência da seleção de parentesco em padrões culturais sejam os estudos do antropólogo Brett R. Huber e do sociólogo William F. Danaher, que identificaram, numa pesquisa que abrangeu 60 povos etnologicamente bem descritos, de 60 regiões aleatórias e culturalmente bem distribuídas, padrões nas transações matrimoniais que são explicados e inclusive previstos apenas com uma abordagem evolutiva do tema. O artigo apresenta conclusões bastante polêmicas sobre como se dá a união matrimonial ao redor do globo. Em resumo, a teoria da seleção de parentesco e altruísmo recíproco, aplicado à sociedade humana, produziria uma série de padrões culturais referentes à união matrimonial. Estes padrões, considerados como hipóteses, são as seguintes. Hipótese 1A. É esperado que a noiva e seus parentes recebam mais bens materiais no momento do matrimônio do que o noivo e seus parentes. Hipótese 1B. É esperado que o noivo e seus parentes invistam mais recursos materiais no momento do matrimônio que a noiva e seus parentes. Hipótese 1C. É esperado que a noiva e seus parentes recebam uma quantidade líquida de bens maior do que o noivo e seus parentes no momento do matrimônio. A hipótese 1A, 1B e 1C advém do fato de que existe uma assimetria natural de investimento parental entre o indivíduo que gesta a prole e o indivíduo que apenas fecunda. Essa assimetria natural, a qual seres humanos também estão sujeitos, de acordo com as teorias da seleção de parentesco e altruísmo recíproco, implica no surgimento de uma estratégia evolutivamente estável, onde o indivíduo que gesta recebe uma compensação do indivíduo que fecunda. Hipótese 2. É esperado, de acordo com a teoria da seleção de parentesco, que a noiva e o noivo recebam separadamente mais bens materiais no momento do matrimônio do que seus respectivos parentes. A hipótese 2 é prevista devido ao fato de ser mais interessante aos parentes dos noivos investir recursos diretamente nos indivíduos que irão se unir, pois compartilham mais do código genético deles e do suposto filho que irão ter do que compartilham com os parentes dos mesmos. Hipótese 3. Quanto maior o grau de poligamia, maior será o investimento do noivo e dos parentes do noivo nas transações matrimoniais, e maior será o benefício material da noiva e dos pais da noiva. A hipótese 3 advém do fato de que em sociedades poligâmicas há uma maior competição entre homens por mulheres, fazendo com que mulheres e seus parentes fiquem numa situação onde podem exigir um maior investimento matrimonial por parte do pretendente e de sua família. Hipótese 4. Quanto mais patrilocal uma sociedade for, maior será o investimento do noivo e seus parentes e maior será o benefício material da noiva e seus parentes. Como Salles elucidou, uma sociedade ou residência patrilocal significa que os filhos homens ficam na casa dos pais, e as filhas mulheres devem sair e se mudar para a casa do marido. Assim, nesse sistema, os parentes da noiva não desfrutam da cooperação do noivo e dos filhos que gerarão, quanto à família do noivo, fazendo com que haja uma exigência maior quanto ao investimento do noivo numa sociedade assim estruturada. Os autores do artigo, após analisarem os dados das 60 culturas pesquisadas, concluíram que todas as hipóteses levantadas pela teoria sociobiológica estão corretas. Mas é fundamental ressaltar que o resultado positivo é baseado em valores médios, porém que possuem um viés significativo e que não pode ser explicado por nenhuma outra abordagem. Talvez seja essa a principal falha das tentativas de derrubar a interpretação evolutiva da cultura humana, pois essas tentativas, como são expostas no livro de Salles, consistem em exemplos particulares de sociedades que aparentemente violam qualquer explicação naturalista, como, por exemplo, sociedades matriarcais ou praticamente matriarcais. Mas o problema com esse tipo de refutação é que ela não explica os dados gerais, apenas o particular, e interpreta a integração da teoria da evolução na antropologia como um maniqueísmo cego, onde ou todas as culturas obedecem às previsões evolutivas ou nenhuma. Mas isso naturalmente mascara o fato de que o ser humano é um animal extremamente social e que possui um cérebro poderosíssimo e plástico o suficiente para construir sociedades completamente adversas ao que seria esperado do ponto de vista evolutivo.